Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é razões entre duas grandezas. Isso mesmo. Essa aula faz parte do material Aprender Sempre, volume 2, e nós estamos na sequência de atividades número 1. Então, se você já recebeu esse material, se você já foi buscar ele lá na sua escola, separe para acompanhar a nossa aula. Ah, mas se você não pegou, tem problema? Claro que não, você consegue acompanhar a aula normalmente. Mas para isso é bom separar aí folhas ou um caderno, lápis, borracha e caneta para poder fazer as atividades, fazer alguma anotação, tá bom? E claro que hoje eu conto com a presença da professora Inês para me ajudar no decorrer dessa aula. Boa tarde, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, boa tarde. Boa tarde também a todos os professores e pais que acompanham as nossas aulas. Alunos, não se esqueçam, entrem no chat da sua sala de aula para mandar a resposta das atividades. E vocês, professores, repassem aqui para a gente poder divulgar no Centro de Mídias. Vamos começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, vamos começar com os objetivos da aula de hoje. Então, os objetivos estão lá na página 61. A gente vai relembrar um pouquinho a parte de razão. Não sei se você lembra quando a gente tem fração e razão. São assuntos bem parecidos? Sim. Então, a gente vai estar falando de razão, que é a divisão entre dois números. Razão entre duas grandezas. Lembro disso. Muito bom. Esse material lá, né, página 61. Vamos começar? Que acho que vocês lembram dessa parte. Então, vamos retomar um pouquinho o que é razão entre duas grandezas. Esse assunto foi trabalhado no primeiro bimestre. Então, é meio que uma revisãozinha, mas é para ver se você realmente entendeu. E eu tenho uma intenção de chegar num lugar aí, tá bom? Então, olha aí para o slide. Considere A e B como duas grandezas com B diferente de zero. A razão entre elas se dá pela divisão da medida de uma grandeza pela medida de outra grandeza. Então, você tem duas grandezas A e B, que pode ser tempo, pode ser velocidade, como tem aí, pode ser distância, pode ser idade, pode ser altura, pode ser qualquer coisa que a gente consegue medir. Tudo bem? E aí a gente tem uma razão, a gente tem uma divisão de uma grandeza por outra. A única coisa que a gente tem que ficar atenta, a grandeza que fica embaixo tem que ser diferente de zero. Por isso que no texto está aparecendo B diferente de zero, porque a gente não consegue dividir por zero. Então, a grandeza de cima pode até ser zero, mas a de baixo não pode. Então, peguei um exemplo aí para ver se vocês lembram lá do primeiro bimestre. Velocidade média, esse VM que está anotado aqui, ó, ele é o que mesmo? Ele é a razão entre a distância percorrida por algum carro, objeto, pessoa, dividido, né? Razão. Dividido pelo tempo gasto. Então, é o número de cima, que é a distância, vai dividir pelo número de baixo, que é o tempo gasto. Então, no caso aqui do meu exemplo, eu tinha lá uma velocidade uma distância de 120 quilômetros percorrida durante 3 horas. Então, para você achar a velocidade, bastava dividir 120 por 3, e quando a gente divide 120 por 3, a gente encontra 40 quilômetros por hora. Então, quando falou em razão, basta fazer o quê? Uma divisão? Isso mesmo, vai pegar o número de cima, dividir pelo de baixo e ver quanto dá. Acho que eu estou lembrando. Então, vamos para uma atividade? Vamos lá. Primeira atividade de hoje. Atividade 5, lá da página 62. Peguei um exercício de velocidade, já que eu falei da razão, que é a velocidade média, tá bom? Um automóvel partiu da cidade de Santos, aparecendo Santos aí, legal, às 10 horas e chegou à cidade de Cajamar, olha a cidade de Cajamar, às 12 horas, ao meio-dia. Então, das 10 ao meio-dia. Quanto tempo passou aí das 10 ao meio-dia? Legal. Esse automóvel percorreu 140 quilômetros. Então, ele percorreu 140 numa quantidade de tempo aí das 10 ao meio-dia. Qual foi a velocidade média do automóvel? Então, o que você vai calcular? Velocidade média, que é o nosso VM. Como que você vai fazer? Dividir a distância percorrida, que é só prestar atenção lá no texto, pelo tempo gasto para essa distância. Então, vê quanto tempo gastou e divide a distância pelo tempo, e o valor vai dar quilômetros por hora, porque a distância está em quilômetros e o tempo está em hora, tá bom? Professor Inês, esse é simples, eles já fizeram aula disso. Quanto tempo você vai dar para essa atividade? Professora Roberta, 1 minuto e meio. Ok, voltamos em 1 minuto e meio. Quero a resposta lá no chat. Até já.
Voltamos da atividade. Professora Roberta, o chat está bombando. Olha, 70 km por hora foi a resposta que nós tivemos lá. Então, vai um grande abraço para os alunos de Americana, Avaré, Barretos, Francisco Morato, Campinas Oeste, Itapevi, Jundiaí, Marabá Paulista, Assis e para Peidon e Dílio Limeira. Vamos conferir? Vamos sim. Então, vem aqui. A gente podia cair na pegadinha do tempo, né? Mas eu vi que vocês foram bem espertos. Então, você está falando lá que saiu às 10 e chegou aos 12, ao meio-dia. Das 10 até as 12, quanto tempo passou? Faz 12 menos 10. 12 menos 10, 2 horas. Então, o tempo aqui são 2 horas. E a distância é 140. Então, a nossa velocidade média vai ser a distância, que é 140 quilômetros, dividido pelo tempo, que são 2 horas. Ah, mas eu posso escrever em cima quilômetros e embaixo hora? Pode, não tem problema, tá bom? Mas se não quiser escrever, também não precisa. 140 dividido por 2 vai dar 70, porque 14 dividido por 2 é 7, é só colocar o zero do lado. E aí a unidade vai ser quilômetros, e esse traço de divisão virou por hora que a gente fala. Então, quilômetros por hora. Tá aqui a resolução para vocês, bem bonitinho, falando a diferença do 12 com 10 aí que dão as 2 horas, mas a mesma coisa que eu acabei de resolver. Tudo bem? Vamos praticar mais um pouco? Vamos para mais uma atividade? Então, vamos lá. Atividade 2, página 61. Aí fala, professora, você só vai fazer atividade hoje? Sim, a maioria do tempo sim. Por quê? Vocês já estudaram razão, né? Então, eu quero ver se vocês realmente estão sabendo, tá? Então, olha lá. É uma AP 2018. Numa residência onde moram 5 pessoas, o proprietário verificou que, em 30 dias, houve o consumo de 315 kWh de energia elétrica. Então, durante 30 dias, o consumo total foi de 315 kWh. Tá. O consumo médio diário de energia dessa família, energia elétrica dessa família em quilowatt-hora é consumo diário. Bom, se eu tenho o consumo total dos 30 dias, que dá o 315, para poder saber a média ali do dia, claro que pode ser que um dia a pessoa gaste mais energia, demore um pouco mais no banho, às vezes demore um pouco menos, às vezes alguém pode não tomar banho, né? Vai saber, ou não ligou a TV, né, professor Inês? Vai saber. Mas a média, quando a gente fala em média, o que a gente vai fazer? Dividir o consumo total, que é o 315, pelo tempo 30. E aí você vai descobrir o valor, ok? Quilowatt-horas por... Não é por hora só, né? Quilowatt-horas mesmo. E aí, será que você consegue? Olha as alternativas que a gente tem aí. Alternativa A, 1.890. Alternativa B, 1.575. Alternativa C, 52,5. E alternativa D, 10,5. E aí, 315 dividido por 30. Professora Inês, quanto tempo para essa atividade? Professora Roberta, 2 minutinhos? Ok, voltamos em 2 minutos. Boa sorte. Coloca a alternativa lá para mim.
Voltamos da atividade. Professora Roberta, no chat só apareceu 10,5 kWh por dia. E eu fiquei muito satisfeita. Então, um grande abraço aí para os alunos e professores aqui de São Paulo, de São José dos Campos, Praia Grande, Mogi das Cruzes, Botucatu, Lorena, Ribeirão Pires, Ourinhos, Sorocaba e Guarulhos. Vamos conferir? Vamos sim, então venham aqui comigo. A gente tem lá então um consumo de 315 kWh, isso né, durante um mês inteiro, que tem aí 30 dias. Se a gente quer saber a média diária, a gente vai dividir por esses 30 para saber por dia quanto mais ou menos se gasta aí nessa residência de quilowatt-hora de energia elétrica, certo? Então a gente vai dividir. Vai fazer uma razão, né, entre duas grandezas, que é uma fração, mas sendo considerada como razão, quando a gente está dividindo mesmo. Então, a gente tem o 315 no numerador e no denominador o 30, vamos dividir 315 por 30. Então, vem aqui do lado, 315. Vou pensar na tabuada do 30, que nada mais é que a tabuada do 3 com um zero do lado, né? O 3 é muito pequeno, vou pegar o 31. Aí você fala, 31 tem na tabuada do 30. Uma vez 30, 30... vai caber aqui, vai sobrar do 30 para o 31, um só. Aí você vai baixar o 15. Aí fala, tá bom, abaixei o 5, né? Desculpa, aí vai virar 15. 15 dá para dividir por 30? Aí você fala, não, professora, 15 não dá para dividir por 30. Como eu acabei de baixar esse 5 e não dá para dividir, então aqui a gente faz aquele 0 vezes, porque a gente acabou de abaixar o número e já não deu de cara para fazer. Então, 0 vezes 30 vai dar 0 e vai sobrar 15. Tem gente que nem faz essa passagem. Coloca já direto 0, vírgula, porque como acabei de abaixar e não deu para dividir, eu tenho que colocar esse 0, tá bom? Agora aqui eu vou pôr o 0 para continuar, né, que eu já pus a vírgula. Tabuada do 30, 150. Se fosse tabuada do 3, para ter o 15, é 3 vezes 5, né? Então, 3 vezes 5. Então, 30 vezes 5 é 150. Então, 5 vezes vai dar o 150 e não vai sobrar nada. Então, deu 10,5, vou anotar aqui do lado, 10,5 kWh, isso em cada dia. Então, coloquei aqui por dia. Claro, a unidade é quilowatt-horas, mas a gente está pensando por dia quanto a gente quer. Então, tá aqui a resolução, aqui tem a conta de dividir também, tá bom? Lembrando aí que sempre que a gente estiver falando em razão, a gente tem duas grandezas e eu vou estar dividindo a de cima pela de baixo e não pode ser zero embaixo, tá bom? E a alternativa deu a D mesmo, como vocês falaram. Gostei de ver. E aí, vamos fazer mais um? Estão gostando? Bastante atividade hoje, hein? Então, vamos mais um. Ó. Atividade 7, adaptada, parte 1, página 63. Aí você fala, por que parte 1? Por que adaptada? Primeiro porque eu adaptei aí, eu separei a atividade, né, em partes, e aí vai ter parte 1, parte 2 e parte 3, porque eu quero chegar numa conclusão, tá bom? Então, parte 1, vamos ler lá a parte 1. Para comprar um anel ajustado ao seu dedo, basta dizer ao lojista o diâmetro interno do anel que você precisa em milímetros. Diâmetro interno. Ó, se você olhar o nosso desenho do anel, quando ele está falando em diâmetro interno, é o quê? Você tem a circunferência do anel. Quando fala em diâmetro, você está ligando de uma ponta a outra, passando lá no meio, em linha reta, passando lá no meio. É como se a gente estivesse falando de uma corda, passando bem lá no meio, que chama diâmetro, tudo bem? Então, quando a gente mede esse diâmetro, a gente consegue comprar um anel. Então, vamos para o nosso primeiro caso, que é a nossa parte 1. Tá bom? Sabendo que o comprimento da circunferência interna de um anel é 52,7 milímetros e seu diâmetro é 17 milímetros, encontre a razão entre o comprimento e o diâmetro. Aí você fala, professora, não entendi nada. Então, respira. Quando a gente fala em comprimento de circunferência, a gente está falando do contorno da circunferência. A gente está medindo o tamanho deste contorno, como se a gente estivesse pegando alguma coisa redonda, esticado e medisse esse contorno da circunferência, tudo bem? Isso é o comprimento da circunferência. E o diâmetro é aquela medida bem lá no meio, que passa lá no meio de um lado até o outro, tá? Então, a medida que tem aí, para o comprimento da circunferência desse anel é 52,7 milímetros e o diâmetro é 17 milímetros. O que você vai fazer? Achar a razão entre esses dois números. Então, divide o comprimento pelo seu diâmetro e fala para mim lá no chat qual é o valor dessa razão, tá bom? Professora Inês, essa conta aí vai dar um número com vírgula? Quanto tempo você vai dar para ele? Seja boazinha. 2 minutos. Ok, então voltamos em 2 minutos. Coloca a resposta lá para mim no chat. Até já. I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies.
Que maravilha! Só 3,1 de resposta nesse chat. Parabéns, alunos e professores. Então, um grande abraço para todo mundo aí de Ferraz de Vasconcelos, Caconde, Oswaldo Cruz, Casa Branca, Penápolis, Santo André e para PEI, Senador Vergueiro. Professora Roberta, vamos conferir? Vamos. Antes de conferir, eu quero mostrar para vocês a ideia. Eu vou pegar minha aliança aqui e vou mostrar para vocês a ideia do que é o comprimento com o diâmetro. Então, comprimento, a gente está falando da volta completa da aliança, tá? E quando a gente fala em diâmetro, a gente está falando cortando bem lá no meio, a medida em linha reta, cortando lá no meio. Isso serve para qualquer aliança, tá? A gente vai ter essa coisa redondinha, né, que é a circunferência, e vai ter o seu diâmetro, a medida lá no meio, tá bom? Então, vamos voltar agora para a atividade. Deixa eu pôr minha aliança para não perder, né? Senão o marido fica bravo. Então, vamos lá para a nossa divisãozinha. Então, qual que é a razão que a gente quer? Comprimento pelo diâmetro. Qual é o nosso comprimento? 52,7. Qual é o nosso diâmetro? 17. Tudo isso em milímetros. Então, vai ter lá a razão sem unidade, porque a gente vai cancelar o milímetro com o milímetro. Claro, aqui você pode pegar uma calculadora, pode calcular direto. Eu, normalmente, gosto de igualar as casas antes de dividir. Então, como que eu igualo as casas? Eu vejo quantas casas decimais tem no número que tem vírgula. Olha, nesse número que tem vírgula, tem uma casa decimal. Então, eu vou igualar colocando um zero no número de baixo. Ó. Então, embaixo vai ficar 17,0. Aí eu igualei as casas, aí eu posso cortar essa vírgula. Então, na verdade, a divisão que eu vou estar fazendo, deixa eu ver se está aparecendo lá. Tá. É o 527 dividido por 170. Essa é a conta de dividir que eu vou fazer, tá bom? Então, vou só começar aqui. Eu vou pedir ajuda, claro, da professora Inês, que ela é esperta aí e tal, deve estar com uma calculadora para me ajudar. Professora Inês, aqui é 3 vezes que eu sei, mas quanto é 3 vezes 170? 510. 510. Claro, por que eu sei que é 3 vezes, tá? Porque 5 vezes seria muito, 4 vezes eu sei que vai acabar estourando, porque 4 vezes 7 vai passar, vai dar 28, né? Vai dar 280, então passou. Então, eu sei que são 3 vezes. Aí, aqui vão sobrar 17, vou colocar vírgula, vou colocar um zero. E, claro, 170, 170, uma única vez, dá o próprio 170 e sobrou nada. Então, o resultado foi 3,1, ok? Então, está aqui a resolução. Toda vez que eu estou dividindo uma razão, se tiver vírgula, eu posso igualar as casas para fazer a conta de dividir. Ou posso fazer de outra forma, mas eu tenho que fazer essa conta de dividir. Tudo bem? Então, deu 3,1. Vamos continuar essa atividade? Lembra que era parte 1, 2 e 3? Vamos para a parte 2? Então, parte 2 na tela. Um outro anel aí para vocês, ó. Olha esse anel. Ele tem aí de comprimento de circunferência 68,2 milímetros. E agora o diâmetro é 22 milímetros. De novo, eu quero a razão entre o comprimento e o diâmetro. A minha pergunta é quanto é essa razão? Porém, eu quero saber, será que essa razão vai dar a mesma coisa que na outra atividade? Será que vai dar 3,1 ou não? Bom, faz aí para mim, 68,2 dividido por 22. Professora Inês, continha com vírgula, dá um tempinho bom? Sim, 2 minutos. Ok, voltamos em 2 minutos. Boa sorte!
3,1. Será que é isso? Será que era igual mesmo ao anterior? É. Professora Roberta, vai um grande abraço para todos os alunos que estão participando aí. E para os alunos e professores lá de Casa Branca, Bauru, Embu das Artes, Bebedouro, Guarulhos, Jales, Leste 3 e Leste 4. Vamos conferir? Vamos sim. Então, venham aqui comigo. Lembra, a gente quer o comprimento pelo diâmetro. Qual é o meu comprimento agora? 68,2. Qual é o meu diâmetro? 22. Ah, professora, de novo é um número com vírgula. Vamos igualar as casas? Vamos. Então, em cima, 68,2. Embaixo, como tem uma casa em cima, vou pôr vírgula 0. Corto a vírgula. Então, eu fico com 682 para dividir com 220, pelo 220. Vou mostrar direto a divisão aqui para vocês. De novo, vai dar 3,1. 3 vezes 220 dá o 660. Para chegar no 682, sobra 22. Coloca a vírgula e o 0. Uma vez 220 dá o próprio 220, resultando aí em 3,1. Nossa, deu o mesmo resultado, que coincidência. Vamos para a parte 3, então, para a gente poder finalizar a aula. Será que qualquer momento que eu pegar alguma coisa que seja no formato de circunferência, pegar o seu comprimento, seu contorno e dividir por seu diâmetro, será que dá igual sempre a quanto? Ó, tem a alternativa A, 2, alternativa B, 2,1, alternativa C, 3,0, alternativa D, 3,1. Eu sei que vocês já sabem a resposta, mas eu quero saber por quê, ou que número é esse, ou algo do tipo, mas bem rapidinho, professora Inês. Bem rapidinho mesmo, porque nossa aula está acabando. Então, 20 segundos. Ok, voltamos em 20 segundos. We're pretty clothes and pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. Letra D, é claro, D de doido, né? Eu vi lá no chat. Então, um grande abraço aí para os alunos e professores de São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Pirassununga, Taubaté e São Carlos. Professora Roberta, Vamos, senão não dá tempo. Vamos lá. 3,1, isso mesmo. E esse 3,1 pode colocar na tela? Sim, é quem? O famoso pi. Eu vi que colocaram lá o pi, que ele é aproximadamente 3,14159265359 e assim vai eternamente, sem repetir, porque é um número irracional. Então, não se esqueçam, quando a gente estiver dividindo uma coisa que é circular, o comprimento, pelo seu diâmetro, sempre vai dar aproximadamente o valor do pi. Espero que tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Não esqueçam de fazer as atividades, certo, professora Inês? E avaliem a nossa aula. Olha o QR Code, o link aí, gente. Mande carinhas felizes que a gente adora. E a gente se vê na próxima quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.